Ok, estamos de volta. Olha só, um projeto do deputado Hugo Leal sobre a lei seca, né? Nossa, que projeto sensacional isso aí. Já salvou a vida de muita gente. E a lei seca vai usar... Vanderlei já chegou, tá, gente? Já vou com o Vanderlei, já vai subir. Tá conversando ali com a Amanda. E a lei seca, eles vão usar agora drones. Eu já fui parado na lei seca 2 vezes. Eles vão usar drones. Vamos ver. Esses 9 drones que a gente entrega hoje, o investimento em mais de 275 mil reais, é para que a gente possa cada dia mais dar efetividade ao trabalho da lei seca. A gente quer pegar o mau condutor, aquele que está oferecendo a vida para ele em risco, e dizer que a gente vai continuar avançando em tecnologia, a gente vai continuar avançando em preparo, em comunicação, porque eu não tenho dúvida que esse trabalho aqui salva vidas, esse trabalho aqui impede que famílias sejam destruídas, impede que pessoas deixem de ter futuro. Eu queria parabenizar cada um, agradecer esse dia e dizer que vamos em frente, que a gente tem o Rio de Janeiro para cuidar e vidas para proteger. Mas deveria todos os dias agradecer a homens e mulheres que salvam tantas vidas, não só as vidas dos condutores, mas de terceiros, que ele coloca a vida deles em risco e bota a vida de terceiros em risco. Eu anotei aqui os dados, de janeiro a novembro desse ano, deputados, de janeiro a novembro desse ano, 27.500 motoristas foram flagrados sob efeito do álcool. Quando a gente pega assim, 27.500 motoristas flagrados no efeito do álcool, a gente divide isso pelos dias desses meses, dá uma média de 84 motoristas flagrados diariamente. Imagine o número, 84 motoristas colocando em risco a sua vida e de terceiros. Eu conheço pessoas, inclusive tem um companheiro meu de sauna, que radicalmente contra a lei seca. Eu não posso ser contra a lei seca, não sou de maneira nenhuma e não vejo como ser contra a lei seca quando ela salva vidas. E é importante isso, você não pode beber e dirigir. Se você está bebendo, você não pode sair dirigindo, que você vai causar um acidente. Você causa acidente, eu posso causar um acidente sem ter bebido, basta uma distração, posso passar mal no volante, enfim, ainda mais com bebida. Então, tem que se ter realmente muito cuidado em cima disso. O Gilberto Vanderlei, se quiser, pode subir, tá? Pode mandar ele subir. Pois é. Meio-dia acaba, tem que acabar meio-dia. Aniversário do Parnaso. O Parnaso está fazendo aniversário. Vamos ver. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos está completando 85 anos. Criado em 30 de novembro de 1939, ele é o 3º parque mais antigo do país e representa um importante marco na história das unidades de conservação brasileiras. O Parnaso é um dos melhores locais do Brasil para a prática de esportes de montanha. Em seus mais de 20 mil hectares, encontra-se a maior rede de trilhas do país, o que contribuiu para que Teresópolis fosse eleita a capital nacional do montanhismo. O diretor do Parque Nacional, Ernesto Viveiros de Castro, apontou os benefícios à conservação ambiental após 85 anos de Parnaso. O parque é uma das áreas de maior biodiversidade de toda a Mata Atlântica, né? Até por esse gradiente de altitude, né, que vai dos 80 metros até os 2.275, então tem uma diversidade de ambientes, de espécies incrível. Mas é importante lembrar que o parque sozinho também não dá conta de proteger a biodiversidade, né? Então a gente tem perda de algumas espécies que necessitam de grandes áreas, porque não existe mais floresta em volta do parque, né? A gente tem as mudanças climáticas aí também afetando, mas sem dúvida ele está muito mais preservado do que estaria se não tivesse Parque Nacional aqui na Serra. E para a ciência, né? A gente tem várias espécimes, né? da flora e da fauna aqui, inclusive endêmicas, que só tem aqui no nosso parque. A ciência, a pesquisa que é feita aqui dentro do Parque Nacional se beneficia dessa proteção ambiental?
Sem dúvida. O parque é um dos lugares com maior número de pesquisas científicas no Brasil, né? E isso tem muito a ver com a estrutura que o parque oferece, mas também com a diversidade e os objetos de pesquisa que estão disponíveis aqui. O parque protege o objeto de pesquisa e a pesquisa ajuda a proteger o parque também, gerando conhecimento sobre essas espécies, sobre o que é necessário fazer para protegê-las, né? E o turismo também, assim, ele impacta a natureza, mas o Parque Nacional nos ensinou, né, a lidar com essa questão da aproximação da população com a floresta. E Teresópolis passou a ser referência, né, no turismo de montanha, né? É a capital nacional do montanhismo. O que o Parque Nacional tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Mesmo antes da criação do parque, os montanhistas já estavam aqui, né? A gente tem, por exemplo, a conquista do Deus de Deus lá em 1912, mas praticamente todas essas montanhas da Serra foram conquistadas ali na década de 1930, um pouco antes da criação do parque. Então essa exposição das montanhas também ajudou a criar o parque, e a partir daí sim o parque protege essas áreas para que as pessoas possam ter essas experiências e contato com a natureza, né? E isso é uma das funções dos parques nacionais, né? Promover o contato da sociedade com os ambientes naturais para que elas valorizem esses ambientes, deem importância para a conservação deles e apoiem ações de conservação. O teresopolitano, assim como eu, se sente dono do Parque Nacional, né? E sábado agora tem um evento que vai comemorar, né, celebrar esses 85 anos. Fala um pouquinho desse evento aí. Somos todos donos do parque, né? E a nossa obrigação também é de todos cuidar dele. E agora no sábado, no dia que o parque completa 85 anos, 30 de novembro, a gente vai ter uma programação com o apoio do SESC aqui de Teresópolis, então várias trilhas, oficinas, atividades para as crianças, e também a inauguração de uma exposição de um artista aqui de Teresópolis, que é o Gabor Guess, com quadros inspirados no parque e na natureza da região, vai ficar em cartaz aí todo mês de dezembro. Fica o convite então, né? O parque está gratuito nesse momento, então no sábado todos podem vir. A gente vai estar de portões abertos para receber todo mundo, comemorar essa data juntos. Gente, eu já brinquei quando criança no Parque Nacional. Depois, começando a crescer, namorei no Parque Nacional. Ou como eu já fui namorar no Parque Nacional, como já matei aula no Parque Nacional, como já usei aquela piscina do Parque Nacional. Então eu tenho ali recordações legais de infância no Parque Nacional, que comemora agora 85 anos, Vanderlei Pérez, 85 anos do Parque Nacional. Eu acho que isso é uma coisa marcante para Teresópolis, né? É interessante, né? Opa! Bom dia, Hélio, bom dia a todos. É interessante a gente dar atenção a esse aniversário do Parque Nacional. No Parque Nacional é uma referência não só para a gente, mas também para as unidades de conservação no Brasil inteiro, está entre os primeiros parques brasileiros, e ele tem uma identificação muito grande com a história de Teresópolis, porque ele foi pedido pelas pessoas de Teresópolis, né? Aquela ambição de ter um Yellowstone em Teresópolis, né, que tem um sonho, um parque que pudesse relacionar com as pessoas, para fazer o que o diretor do parque acaba de dizer, né, com relação a gente ter uma convivência com a natureza e entender e querer proteger também. Isso vem a partir de alguns artigos do Armando Vieira, lembra dele, né? Armando Sim. Vieira, autor do livro Teresópolis, 1938, e de mais 5 livros, filho do Zé Augusto Vieira, que é o empresário que trouxe o trem para Teresópolis lá em 1896, e esse camarada vai escrever uns artigos no Jornal do Comércio sobre a necessidade de se ter um parque aqui. E ele, como era muito bem relacionado, né? Ele era o filho do dono da empresa de ônibus da época, né? Era o cara que fazia chover. Mas ele faz um texto muito técnico sobre a utilidade daquele parque para o país, né, e para Teresópolis. Isso numa época que ainda estava começando aquela coisa de conservação ambiental, né? Não era muito comum se falar nesse assunto, era um assunto meio que acadêmico, as pessoas não tinham muita preocupação com isso. E aí, ele, para completar o sonho dele, ele diz no artigo, e as terras nós temos. Certamente que os empresários Arnaldo Guinle e Carlos Guinle doariam as partes altas das suas propriedades para começar o Parque Nacional.
ele já joga os dois poderosos da cidade no Já rolo. imprensa os dois. Já imprensa os dois. E os dois doam, então, as terras altas do Campo das Antas, praticamente a trilha toda da Trilha do Sino, ela está dentro da propriedade do Arnaldo Guinle. E o Morro da Bandeira, até o Soberbo, aquela parte mais em direção ao Soberbo, é a parte alta do Comari, do Lago do Comari, da propriedade do Carlos Guinle. Então, esses dois irmãos, eles vão doar para o governo doação. Não é venda superfaturada, não. Olha do que ele está falando. Não é comprar um prédio. Não é comprar um prédio por um preço maior do que ele vale, não. Então, ou seja, isso tem um valor muito grande para a gente entender como é que as coisas aconteciam antigamente, né? E então esse Parque Nacional, que hoje é uma coisa enorme, eu não consigo ainda dimensionar em quantidade, parece que são 22 milhões de metros, alguma coisa assim, mas é o dobro do que era até uns 10 anos atrás. Lembra que lá em 2010, 2011, né, o parque dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho, mas isso mesmo. Aquele parque de 10 ou 11 em 2011, ele era um terço disso quando ele foi criado, porque o Parque Nacional ele é criado somente com essas terras do irmão do Arnaldo Guinle e do Carlos Guinle. Depois é que ele vai, lá em 54, que vai ter a desapropriação em 49, e em 54 pagam, porque a proprietária queria receber, ou então receber de volta o terreno, que é onde o parque ganha o seu grande presente, né, que é o escalavrado, o dedo de Deus, o peixe, ele avança em direção ao território de Magé, em cima da propriedade da fazenda Garrafão, que é a fazenda da Carlota Taylor, né, dos herdeiros do John Taylor, lá dos anos 1820. Esse de Albuquerque. Esse pessoal de Albuquerque. Eles tinham muitas terras. O Taylor, ele era um latifundiário. Tanto que as terras, as principais terras dele estão em Sumidouro. Ele é um personagem muito conhecido lá em Sumidouro, mais do que aqui. O John Taylor era dono da fazenda Constância, né? Ali onde tem ali, praticamente Albuquerque todo, Canoas, aquela região ali, Três Córregos, né? Divisando com Fischer. É difícil imaginar aquilo ali, é só imaginar aquilo ali sem as duas estradas, sem a estrada para Friburgo e sem a estrada para Minas. O tamanho da então, extensão que era, né? Então ele era dono, a família era dona também dessas terras de Guapimirim até o Soberbo, que é a fazenda Garrafão. E esse povo comprou isso de quem? Não, os primeiros donos, ou daquele modelo português, não era posse. Tomavam posse, a coroa dava. A coroa dava às sesmarias, né? Você tinha que provar. Existia uma câmara, tipo uma câmara municipal no Império, uma câmara, um conselho, onde você mostrava que tinha condições de produzir alguma coisa naquela terra. Então ele te dava uma sesmaria, 2, 3. Então, conforme a sua capacidade. E a capacidade é o quê? Você tinha que provar que tinha tantos contos de réis, tanto em dinheiro. E você tinha que provar que tinha tanto de mão de obra, tantos filhos, tantos empregados, tantos escravos. Então, você tinha que ter uma capacidade de produzir naquela área. E quando você recebia uma sesmaria, não era assim um presente, tipo uma invasão, não. A sesmaria, o sesmeiro tinha a obrigação de fazer as pontes para a estrada dar segmento, tinha a obrigação de manter o atalho. Se fosse um atalho só para caminhante ou cavaleiro, ou então uma estrada carroçável, que já tivesse, ele tinha que manter essa estrada carroçável funcionando. Ou seja, ele tinha obrigações, até porque ele precisava escoar a mercadoria dele. E o governo, aos poucos, ia fazendo algumas melhorias naquela estrada, no que era a via pública daquela estrada. Então, é um modelo de ocupação do país que o português, muito engenhoso, fez naquele modelo da época ainda dos índios, né, dos bandeirantes. A gente está falando de 1700, né, 1600, 1700. Aí, em 1800, quase não tinha mais essa distribuição de sesmaria no início de 1800. Tanto que, em 1820 ou 21, o imperador dá para o filho do Tiradentes uma posse de terras em Teresópolis. E não era sesmaria, que uma posse é menor. Uma posse é uma nesga de terreno, é uma área menor do que uma sesmaria. Não se enquadra. Três córregos, né? Não, a posse. Foi na posse mesmo? Foi na posse, a posse que ele dá, então, essa posse de terras. Aonde era o casarão? O casarão era ali naquela curva forte, antes da curva da Polícia Rodoviária.
tem a entrada da via alternativa. Ah, né? isso mesmo. Aí você segue aquele isso retão, mesmo. quando é aquela rua forte ali, que tem uma estradinha paralela, que até está fechada agora, ali tinha um casarão. Isso mesmo. Destruído sem necessidade, Pois é, para eu me invasão. lembro desse casarão. Porque esse casarão, a estrada foi feita à margem dele, ele não atrapalhava a estrada, né? Ele ficava muito elegante. Imagina hoje, em vez daquelas oficinas, daquela coisa bagunçada ali. Aquele casarão. Aquela casa, né? E o pessoal fala até dessa casa, que ela tinha ainda madeira original, né? Ainda tinha madeira de mais de 100 anos, né? Porque Tiradentes esse casarão era... Tiradentes ficou ali. Ele teria ficado ali, pernoitado, já naquele período que ele estava no movimento da Conjuração Mineira, e ele estava por aqui procurando o Mão de Luva. O Mão de Luva é um personagem muito interessante da história do Brasil, né? O Mão de Luva, depois de saquear ele era ladrão, né? Então, depois de ele roubar o ouro daquele povo de Minas... Fugia, passava por aqui. Ele resolveu... Ele ficou tão procurado que ele não estava mais viável para ele ser... Ele não podia mais circular, né? Por Minas e pelas estradas oficiais nessa região que era conhecida como Sertões Proibidos. E ele resolve fazer um atalho para continuar escoando o ouro roubado, passando por aqui. Lá para o Caixão e Macacu. Não, para o Caixão e Macacu. Então sim, ele faz um passava atalho mais por essa região. Ele vinha por além, ele vinha pelo Rio Paraibuna, Três Rios, Anta, ele fugia, né? Ele criava caminhos fora do caminho oficial onde tinha a polícia do Império para cobrar o ouro. Então foi nessa que ele descobriu o ouro em Cantagalo. E quando ele descobriu o ouro em Cantagalo, aí ele começou a abastecer o rio, e ele não está roubando de ninguém de Minas, a coroa ficou preocupada. Onde esse cara arrumou ouro, né? Então aí ela vai colocar o Tiradentes, vai colocar a milícias para achar onde estava sendo produzido esse ouro. E eles batem por mais ou menos nessa época que o Tiradentes passou por Teresópolis, passou pelo casarão de Três Córregos, ele bate aquela região ali de Macuco, São Fidélis, e aí já estavam indo embora os soldados, quando um galo canta. E aí era onde estava maleando o ouro. Então o galo denunciou o Mão de Luva. E o Mão de Luva se deu mal. Pegaram ele. Ele é um personagem que ele some, né? Ele vai, a milícia, não necessariamente o Tiradentes, mas a milícia do Império, prende ele, leva para o Rio. Do Rio ele entra num navio para ser levado degradado para algum lugar, e ele não aparece em nenhum lugar. Esse personagem sumiu. Esse personagem sumiu. E a Mão de Luva é também um outro mito da história do Brasil, né? Porque o Mão de Luva ele usava uma luva escondendo um toco de mão que ele tinha. E surgiu na história de que ele era um namorado, um amante da Maria, a louca, que depois ficou louca, né? Da Maria, mãe da rainha. Da rainha. E aí a rainha, na despedida, que ele foi degradado, foi para o Brasil, que era muito comum, os portugueses, mas as coisas ruins mandavam para cá como castigo, né? Então, quando ele foi degradado, ele incomodava, né? Ele incomodava a família real, né? Então, ele era um personagem que não era bem quisto em Portugal. Tinha que mandar ele embora. Quando ele vem para o Brasil, e daí ele vai ser ladrão, ele iria ser ladrão em função disso. E ela dá um beijo na mão dele. E ele, para não perder aquela mão, nunca mais lavou a mão e usa então uma luva para esconder a mão beijada, que é uma história muito ruim, né? Que não é verdade isso, certamente, né? Ele teve esse defeito na mão, foi lenhando o ouro, foi explodindo, né? Ele teve ele perdeu a mão, essa mão e ficou só com um toco de braço, e tinha vergonha do toco de braço, usava a luva então escondendo. E criou essa história de que havia uma mão ali sim, e essa mão havia sido beijada pela Maria, que depois ficou louca. Ô, Vanderlei, vamos deixar agora, não tem mais jeito que o nosso tempo já não dá mais, né? Temos assunto mais importante para falar hoje? Tem coisa mais importante do que do Mão de Luva. O Parque Nacional, obviamente. Mas a história do Brasil é empolgante, né? Muito. Você vê, a criação do Parque Nacional. Você viveu quem viveu essa história? Que riqueza essa história do Parque Nacional, né? Como você falar de Parque Nacional e dos 85 anos e não lembrar desses dois irmãos que doaram as suas terras altas, como não lembrar do Mink, né? Que é deputado estadual, ministro do Meio Ambiente, que tem residência em Teresópolis e tem uma afinidade muito grande com a cidade, e que ele é que vai brigar para dobrar esse tamanho do parque. O parque agora está chegando lá perto. Cara, eu conheci o Carlos Taylor, o último. Eu conheci o Carlos Taylor. Taylor recente aí, né? Com a primeira... Ainda existem alguns Taylors ainda. Tem. Com a primeira esposa e com a segunda esposa. A segunda esposa ainda está aqui em Teresópolis, tá? A história do John Taylor... Eu encontro com ela de vez em quando aqui na cidade. O John Taylor dá uma história para mais de 10 minutos de conversa, né? Que sim. É muito interessante a história dele. E né? o Como Carlos que ele Taylor, veio para o Brasil, né? Herdeiro, acho que filho.
talvez filho, né? Deve não é ser filho neto, não, né? neto. Neto Neto. do Antero. Eu conheci ali mesmo, em Albuquerque, e a história da primeira esposa, da segunda Só esposa. lembrando que o John Taylor é um personagem dos anos 1830, 1850, né? E ele participa daqueles Talvez movimentos. bisavô. E ele participa daqueles movimentos Já morreu. Insurgindo no Brasil, né? A Balaiada, Sabinada, aqueles movimentos da região. Da o nome região dele nordeste. aparece em alguma. Ele aparece. Os historiadores detestam ele porque ele era cascudo, ele era um inglês e tinha ele fazia parte, ajudou a organizar a Marinha Brasileira junto com o Almirante Crockham, né? Esse Almirante Taylor, ele lutou ao lado do Almirante Nelson. Em alguns momentos contra o Napoleão. É um personagem muito rico e vivia entre nós. Ele vinha de vez em quando. Não mas sempre, ele aparece como almirante também em alguns momentos. Ele mais à frente ele vira almirante, né? Essa coisa de ser almirante é uma patente que ele alcança mais no final. Então, ele era um oficial com importância. E ele era casado com alguém da corte. A esposa dele era da corte portuguesa, né? Então isso dava uma importância. Não adiantava ser almirante e não estar enrolado. Tinha que estar casado com sangue azul. Tinha que estar alguém do sangue adequado ali, né? Tá vendo como é que a gente não conhece a história do Brasil? E ele era tão brasileiro que quando ele vem para o Brasil, como ele vai para ele ganhar as patentes na Marinha Brasileira, ele precisa de abdicar da nacionalidade dele. E ele abre mão da origem inglesa dele, da nacionalidade. E aí, quando o pai prepara o testamento para a morte, na iminência da morte, né, ele deixa a herança para esse, para aquele, para a igreja, e ele diz: para o meu filho John, aquele ingrato, deixo tantos centavos de libra para que ele compre tantos metros de corda com a qual espero que ele se enforque. Entendeu? Você vê, por ele ter sido preferido ser brasileiro e ter abandonado a nacionalidade inglesa. Então, isso é uma história muito interessante, que é a história do Brasil, que entrelaçam com a nossa história de Teresópolis. Gente, essa história aqui, agora que eu conheci, do Carlos Taylor, já morreu ele. E que, obviamente, tem herdeiros, não sei se estão em Teresópolis. A segunda esposa dele, a viúva dele, está viva, mora aqui em Teresópolis, eu a conheço, de vez em quando encontro com ela, e já me relacionei com a família há muitos anos atrás. E a Fazenda Constância deles ainda existe, né? Ainda existe, do seu Amândio, uma parte dela do seu Amândio, virou várias propriedades, mas a parte principal é do seu Amândio, da Campo Fértil, ali em Três Córregos e em direção à Boa Fé. Vanderlei, o governo consegue uma liminar para impedir que no dia 4 venha a leilão o prédio que a prefeitura comprou por 6 milhões, que venha a leilão por pouco mais de 2 milhões. Nesse governo tudo termina em liminar, né? Mas eu acho que isso iria acontecer mesmo. O prefeito não resolve nada, ele só empurra para debaixo do tapete os seus problemas. Só que esse problema era um problema grande demais. Ele fica aparecendo ali no tapete, né? Aparece um murundu debaixo do tapete ali, e esse problema não dá para esconder debaixo do tapete, e uma liminar não vai resolver a questão da propriedade do Bradesco, né? Esse prédio não é da prefeitura, esse prédio é do Bradesco, ele foi dado em garantia de dívida em 2011, em 2015 o Bradesco pagou as dívidas do terreno, preparou toda a documentação, né, pagou o que tinha que pagar, pagou o ITBI e iniciou o processo já estava bem alienado em 2015. Ele inicia o processo de registro do bem. E aí, agora em julho desse ano, o Bradesco anota no cartório o RGI do imóvel. Desde julho que esse imóvel pertence ao Bradesco. Você pode até vender um bem que está em garantia ou que está averbado em outra propriedade, mas isso tem que estar no contrato, né? As partes não podem omitir no contrato de venda que aconteceu isso. Então, quem comprou tem que estar lá, uma cláusula. Esse bem tem uma dívida de tantos milhões com o banco tal, no dia tal pessoa vai pagar, quando a prefeitura pagar tanto, vai pagar. Ou seja, em princípio, a prefeitura não pode comprar nada sem... ninguém compra nada com um documento enrolado. Primeiro tem que desenrolar o documento. Mas se o documento não tinha como, a família não tinha como arrumar aqueles 2 ou 3 milhões ali para pagar o banco, para desenrolar o imóvel, que isso constasse no contrato de venda. Então, tanto que a liminar, eu acho que a liminar é uma pegadinha para o governo, porque, não sei se você viu no final da liminar, o juiz
juiz, é o Márcio Holmes da terceira vara, Sim. ele dá 10 dias para a prefeitura apresentar o contrato, Exatamente. que até agora ninguém viu. E no contrato tem que estar essa referência Para quem está à acompanhando com a propriedade, gente, é né? embaixo aí que está falando. E essa ação, esse rolo é um rolo tão grande, envolve tanta gente, que a gente tem que começar a pensar na eficiência desses nossos órgãos de controle. Né? Não estou nem falando de Ministério Público, que não chegou nele ainda o problema, mas uma hora vai chegar. Mas dá para perceber, e está aí, isso aí abaixo do título da matéria, você tem aí a averbação da propriedade no cartório. Você não se questiona. Você pode questionar uma escritura, um ato oficial, mas você não pode questionar um ato averbado. A averbação de uma propriedade é o que garante a propriedade. Então, você coloca em risco aí a fé pública, a idoneidade de um cartório. Daqui a pouco, então, uma anotação em RG não vale nada. É por isso que, quando você compra um imóvel, você tira a certidão de ônus reais. Não há como você fazer nenhuma transação que envolve imóvel sem a certidão de ônus reais. E esse imóvel não passava nessa prova do ônus reais. Então, só se faz um rolo desse se alguém tiver algum proveito nisso. Né? Ninguém coloca uma assinatura embaixo de um problema tão grande como esse, que isso vai dar problema uma hora, alguém vai ter que devolver esse dinheiro, alguém vai ter que ser preso uma hora pelo erro que foi cometido, ou pela série de erros que foram cometidos, né? Então, não é o quê? Porque era muito importante. Esse prédio não era nem um pouquinho importante para a prefeitura comprar. Imagina comprar um prédio de 6,5 milhões para guardar a carteira escolar. Essa desculpa que a prefeitura dá para a necessidade do prédio é de uma disfarçatez até, de se arranjar uma desculpa dessa, porque carteira escolar você tem que ter uma dinâmica de consertar e para colocá-la em uso de novo ou de desfazer. Como lixo, como bem inservível, como sempre se fez aqui. O Abacatinho sempre foi o depósito de carteira da educação, e é um erro até, que a prefeitura já era para ter uma oficina própria para fazer a manutenção das suas carteiras escolares, né? Todo o equipamento de escola, todo o mobiliário, aquilo ali, os defeitos, uma cadeira fica sem condições de uso, às vezes por uma falta de ajustar um parafuso, às vezes um parafuso, de trocar um tampo, né? Isso aí é a oficina, uma educação com quase 100 escolas, ela tem que ter uma estrutura de oficina para fazer manutenção. E não é arrumar um prédio de 6,5 milhões, comprado com o dinheiro do Fundeb, que também se discute se podia comprar ou não com o dinheiro do Fundeb, para ficar guardando carteira escolar, que vai entrar em leilão daqui a pouco com bem servível. Que, na verdade, esses bens servíveis Amanda explica isso, se poderia comprar com dinheiro do Fundeb. Pode sim. O que não pode é, no futuro, usar para outra coisa, que é o que está acontecendo. Já foi comprado para usar para outra coisa. Depois você vê a matéria, a reportagem da Amanda com a gente, ela explica bem isso. A ocupação desse prédio pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Cultura e Turismo e também a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, ela não tem justificativa, até porque são secretarias que têm sedes próprias, que têm prédios próprios. O turismo tem 2 ou 3 prédios, onde a prefeitura pode colocar a secretaria para funcionar. Você tem o terminal turístico Soberbo, que dá muito bem para fazer a sede da secretaria lá. Você tem a divisão de turismo da Vaza, que está usando por polícia e tal, mas que libera, aquele espaço é do turismo, não é para aquela função que está, né? É um desvio de função ali. Não foi construído para aquilo, né? Quem quer fazer guarita da polícia na Praça Olímpica, que faça um prédio, então, para fazer guarita da polícia. Não é usar o móvel do turismo para isso, né? Então, você tem a condição. A cultura tem 3 prédios. Temos o Bernardo Montevideo, tem a Casa de Cultura e tem a Casa da Memória Arthur Dalmar. Você tem a possibilidade de fazer as sedes das secretarias nos bens das próprias secretarias. Você pode usar a própria prefeitura como foi até agora. E no bem da educação, de jeito nenhum. A educação, como envolve dinheiro, um dinheiro carimbado, você não pode usar os prédios da educação, você não pode fazer uma sede de secretaria numa escola municipal. E ali é uma extensão de uma escola municipal, que seria, em tese, um galpão para guardar carteiras escolares das escolas. Então, aquele prédio é como se fosse uma escola. Então, o uso está errado. Agora, o uso está errado há quanto tempo? Há quanto tempo que a educação, que a cultura e o turismo estão ali? Cadê os vereadores? Cadê o Conselho de Cultura? O Conselho de Educação? Cadê o próprio Ministério Público, que não teve um olhar para isso, né? Porque aquele prédio é da educação. Não tem que estar cultura e turismo ali. Até porque eles estão buscando mais a comodidade de estar ali, porque pode estar numa salinha dentro da prefeitura, pode estar num espaço qualquer dos seus próprios prédios, né? Então, essa promiscuidade na relação nesse governo, com essas regras, né, que se desobedece com muita facilidade, não pode continuar. E alguém viu isso acontecer
E alguém viu isso acontecendo. Esses fatos que nós estamos sabendo agora, só agora, a partir, isso tudo, essa investigação começa a partir de uns 10 dias atrás, quando chega para o jornal um edital que esse prédio vai a leilão. A gente descobre que prédio é. E a partir dali, a gente começa a encontrar tudo isso. Só que tudo isso que a gente está encontrando agora, isso já é de ciência de diversas pessoas há bastante tempo. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos que um vereador convoca a professora, a secretária de Educação, ela vai lá, fala uma série de coisas. A gente publicou aqui a a inquirição do Maurício com a secretária Satielli. Ela confessa ali uma própria incapacidade administrativa. Que não sabia de nada. Que não sabia de nada. Você não pode, né? Na coisa pública você tem que saber. Você não pode dizer que não sabe de nada. Você pode até dizer que não entendeu bem aquilo que te explicaram. Mas não pode dizer que não sabe de nada. E ela disse ali que não sabia. O procurador não sabia. Ninguém sabe. Mas alguém pagou 6,5 milhões sem ninguém saber. Quem tinha que saber teria que estar com essa preocupação de informar. E a gente sabe agora de uma coisa que algumas pessoas estavam com essa informação privilegiada e não tomaram nenhuma providência. Então, você tem uma comissão de educação na Câmara. Como é que a comissão de educação... Para que serve, então, uma comissão de educação da Câmara se ela não consegue fiscalizar? Se você tem um conselho de educação, que é composto, inclusive, por pessoas que não são necessariamente do governo. Essas pessoas têm responsabilidade como conselheiros na educação, né? E você tem um procurador que diz que pode comprar sim, que não tem nenhum problema com esse imóvel, não. O imóvel está pendurado desde 2011. Isso é que é o grande... Isso é que eu vejo. Como é que um procurador E agora, quando vai buscar uma liminar na Justiça, quem é que assina? Não é o procurador que assinou embaixo dele que podia vender. É um outro procurador da Prefeitura. Então, alguém tem que explicar isso aí. Alguém tem que... E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Primeiro, porque o imóvel não vale 6,5 milhões, que ele estava sendo vendido antes. Nós temos depoimentos de vereador, inclusive, de que esse imóvel estava sendo vendido por 3,5 milhões antes, né? E depois ele vai ser vendido por esse valor. Além de não... Há uma dúvida se poderia usar o dinheiro do Fundeb para essa compra específica, ainda persiste essa dúvida, ainda existe a questão das avaliações, foi comprado por uma avaliação superior à avaliação que o próprio funcionário da Prefeitura fez. O próprio engenheiro da Prefeitura diz que vale tantos milhões, eles vão lá e colocam um pouquinho em cima daquilo. O nosso tempo acabou, Vanderlei. Até porque essa história não termina hoje, tá? Essa história continua igual a história da água, que já vem rolando há muito tempo. Quando a Justiça tiver o contrato tem que estar escrito tudo isso lá. Sim. Entendeu? Porque aí se caracteriza até uma fraude. Se essas informações não estiverem no contrato. Não tem como um procurador receber uma... ele diz, está tudo ok com esse documento? E o documento está lá pendurado, cheio de problema, e ele dizia que aquilo não tem problema ali. Isso tinha que ressalvar no contrato. E esse contrato ninguém mostra para ninguém, vão ter que mostrar para a Justiça. Então, essa liminar não foi um bom negócio, não, porque vai ter que mostrar esse contrato que ninguém viu até agora. Agora, uma liminar ela pode ser cassada. A liminar foi dada aqui em Teresópolis pelo juiz aqui do município e ela pode ser cassada no Tribunal de Justiça. Chegar uma outra liminar autorizando o leilão no dia 4, pode acontecer. Pode acontecer, até porque esse bem não é da Prefeitura, esse bem é do Bradesco. É do Bradesco. Entendeu? O Bradesco pode conseguir isso. E quando você compra um bem enrolado, você tem, no contrato tem que dizer, esse bem está enrolado, se o proprietário... Então, você pode punir o vendedor, dizer que ele está com má fé, mas se há uma confissão de que há esse equívoco antes. Agora, se você tinha a oportunidade de ver que tinha um erro e não viu, e ainda assim comprou e pagou, e não colocou como exigência no contrato de que se não resolvesse aquela questão até tanto, você poderia reclamar na Justiça, ninguém reclamou nada na Justiça contra o proprietário até agora, né? Então, agora é uma questão, esse caso começa a clarear e começa a mostrar quem é quem. E não é um crime de um. O suposto crime que pode ter acontecido nesse caso, são de vários agentes políticos do governo, sendo o principal responsável o prefeito. O prefeito, por isso que ele precisa de escolher pessoas técnicas que sabem o que estão fazendo e não apenas que assinem embaixo para agradar esse ou aquele. Então, é preciso que se preste atenção nisso, porque mais à frente vai ter responsabilização e vai acontecer isso quando? Quando essas pessoas arrogantes não forem mais secretários. Quando tiver em casa, na sua comodidade, quando não tiver mais o telefone dessa ou daquela autoridade, ou que quando ligar já trocou de número, então não atende mais. Quando essas questões surgirem,
essa gente não vai ter para onde correr, vai ter que contratar bons advogados para se livrar do problema que arranjaram, Com certeza. em prejuízo da cidade, sem menor necessidade. Com Porque certeza. nada justifica comprar um galpão daquele por 6 milhões e meio, quando a gente tem tantas outras carências na própria educação para ser resolvidas. Minha gente, amanhã tem programa Debates, o Faria já confirmou que vem, o Quincas também, e amanhã a gente vai estar debatendo não só esse, como outros assuntos aqui do município. O Vanderlei também passa aqui. Muito obrigado, até amanhã, às 10 da manhã. Tchau!